Bom, então, nesta parte do curso, estamos a considerar as formas da equação da reta, ou seja, as diversas formas em que uma reta pode se apresentar. E na aula passada vimos uma forma apenas, que é a forma geral da equação da reta. Vimos como aparece a forma geral da equação da reta e vimos que essa mesma forma é expressa em ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c não podem ser simultaneamente nulos, ok? A, B e C não podem ser simultaneamente nulos. Então foi esta forma que nós vimos na aula passada, que é chamada de forma geral da equação da reta, ok? Então agora imaginem a seguinte situação. Imaginem a seguinte situação. Nós temos uma reta que interseta os eixos de coordenadas, tá? Que interseta o eixo y e o eixo x em um ponto diferente da origem, ok? O que significa que esta reta R interseta o eixo y no ponto N de 0 ou de coordenadas 0 e N, né? E este ponto N é distinto da origem, né? A origem que tem coordenadas 0, 0, é distinto da origem. E esta reta ainda interseta um ponto P de coordenadas P e 0, e também este ponto é distinto da origem, ok? É distinto da origem. Então, como seria a equação desta reta nestas condições? Reparem que para tal basta considerarmos, como já temos vindo a considerar, um ponto que se move ao longo dessa reta R. Bom, vamos considerar aqui um ponto que se move ao longo dessa reta R, vamos chamar de ponto Q, bom, que tem coordenadas x tem coordenadas x e y, né? Tem coordenadas x e y. Então temos aqui um ponto Q que se move ao longo, não é um ponto fixo, atenção, é o ponto que se move ao longo da reta R, tem coordenadas x e y, tá? É um ponto de coordenadas x e y. Ok? Então, como estes três pontos N, Q e P estão alinhados, estão na mesma linha, então devemos impor a condição necessária e suficiente de alinhamento dos três pontos, né? Que é que o determinante deve ser nulo, ou seja, o determinante deve ser igual a zero. Então, vamos construir aqui o nosso determinante. Vai ser composto pelo ponto Q, x e y, e a unidade. Depois, o ponto N, 0, N, e a unidade. Ainda o ponto P, 0 e a unidade. Ok? E pela condição, isto deve ser igual a zero. Então, para resolver este determinante, como já vimos, basta que acrescentemos as duas primeiras colunas do lado direito e depois multiplicamos o quê? As diagonais principais. E subtraímos pelo produto das diagonais secundárias. E daí o que é que nós vamos ter? Deixa eu colocar aqui a preto. O que é que vamos ter daqui? Vamos ter x vezes n vezes 1, que dá nx. Y vezes 1 vezes p, isto é igual a py.
1 vezes 0 vezes 0, isto é igual a 0. Isso para as diagonais principais. Vamos para as diagonais secundárias. P vezes N vezes 1, Pn. 0 vezes 1 vezes x, 0. 1 vezes 0 vezes y, dá 0. Isto tudo igual a 0. Então, vamos só arrumar isso. Como fica? Ficamos com nx mais py menos pn. Isto tudo igual a 0. Ok? Então, mandamos o pn para o membro direito. O que é que vamos ter? Nx mais py igual a pn. E agora podemos muito bem dividir a expressão toda. Vamos dividir a expressão toda por pn. Ok? Dividimos a expressão toda por pn. Então, o que é que fica? Isto fica nx que divide por pn mais py que divide por pn igual a pn que divide por pn. Ok? Então daqui vamos cortar o n com n, depois cortamos o p com p, e aqui cortamos o pn com pn. O que é que vai nos sobrar? Aqui vai sobrar x sobre p mais y sobre n, isto tudo igual a 1. Ok? Então, esta expressão é que nós chamamos de equação segmentária. Equação segmentária da reta. Equação segmentária da reta. Estamos? Daqui vamos fazer uma comparação dessa equação segmentária com a equação vista na aula passada, que é a equação geral da reta. Ou seja, como vimos no início desta aula, a equação geral da reta é uma equação dessa forma: ax mais by mais c igual a 0. Ok? Então, nós podemos escrever ainda assim ax mais by igual a menos c. Ok? E aqui ainda podemos, se quisermos, dividir a expressão toda. Podemos dividir a expressão toda dividimos a expressão toda por menos c. O que vamos obter ax sobre menos c mais by sobre menos c igual a menos c sobre menos c. Ok? Então aqui basta simplificarmos isto. Vamos obter e escrevendo assim, podemos escrever de uma forma mais cômoda, não é? Ax sobre menos c, podemos escrever x sobre menos c sobre a, não é? Mas by sobre menos c também podemos escrever y sobre menos c sobre b, e isto tudo vai ser igual a 1. Reparem agora na semelhança que existe entre esta equação, vamos chamar aqui de equação 2, entre esta equação e esta equação aqui, vamos chamar de equação 1. Reparem na semelhança, ok? Reparem nessa semelhança. Então, olhando para essa semelhança e fazendo uma comparação entre as duas, podemos concluir o quê? Podemos concluir que P é igual
a menos C sobre A e N é igual a menos C sobre B. Ok? Então, qualquer equação escrita na forma geral, podemos também reescrever ou escrever esta equação na forma segmentária. Okay? E qualquer equação na forma segmentária pode ser escrita também na forma geral. Ok? Vamos ver um exemplo. Vejamos o seguinte exemplo. Nós temos uma reta R, que corta o eixo Y em um ponto de coordenadas 0 e 3 e corta o eixo X em um ponto de coordenadas 2 e 0. Okay? Queremos determinar a equação segmentária desta reta. Simples, não? Aqui fica simples. E temos duas maneiras de determinar. Podemos usar a fórmula, né? Podemos usar a fórmula da equação segmentária, que sabemos que a fórmula é x sobre p mais y sobre n igual a 1. E já teremos a forma segmentária. Temos quem é p e quem é n. P é exatamente esta distância aqui. P é exatamente essa distância, ok? Que vale 2 unidades. E N é exatamente essa distância aqui, que vale 3 unidades. Então, nós vamos ter essa equação, vai ser escrita, será a equação desta reta, na forma segmentária, será, no caso, x sobre P, que é 2, ok? Mais y sobre N, que vale 3. Isto tudo igual a 1. Então temos já a nossa equação na forma segmentária. E aí podemos escrever esta equação na forma geral. Claro, podemos passar essa equação na forma geral, sem problemas nenhum. O que é que devemos fazer para tal? Basta olharmos para os denominadores, achamos o denominador comum, ok? Qual seria o denominador comum aqui? Seria 6, então vamos multiplicar aqui por 3, multiplicamos aqui por 2, né? Teríamos 3x mais 2y sobre 6 igual a 1. E daqui 3x mais 2 vezes y igual a 6. Então esta seria a equação na forma geral. Ou se preferirem, 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Ok? Também pode ser escrito desta forma. Então temos a forma segmentária e a forma geral da reta. Okay? Vamos ver mais um exemplo. O exemplo a seguir diz o seguinte: determinar a equação segmentária da reta R conhecendo a sua equação geral. Ok? Nós temos a equação geral da reta, que é escrita na forma 3x menos 4y mais 12 igual a 0. Então, queremos determinar a forma segmentária desta reta. Okay? Então, como fazer para determinar a forma segmentária desta reta? Tá? Nós sabemos que a forma segmentária desta reta é determinada por x sobre p mais y sobre n igual a 1. E como vimos já, P vale o quê? Vale menos C sobre A e N vale menos C sobre B. Okay? Vimos isto. Então basta saber quem é A. Quem é A? A é 3, B vale menos 4 e C vale 12. Então, aí temos as contas quase todas elas feitas, né? Então vamos ter quem é P. P vai ser igual
A menos 12 sobre A. Quem é A? A é 3. 12 sobre 3. Quanto vai valer isso? Menos 4. N. Quanto vale N? N é menos C. C é quem é menos 12 sobre B. Quem é B? Menos 4. Menos 4. Quanto vai dar isso? Vai dar 3. Então temos o P e temos o N. Basta substituirmos na fórmula. Basta substituirmos nesta fórmula aqui. Okay? Então qual será a nossa equação? Será x sobre menos 4 mais y sobre 3 igual a 1. Então temos já aqui calculada a nossa equação segmentária da reta. Ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. Bons estudos.